Vamos analisar agora a unit conexão BD. Quando é que essa unit ela é utilizada pela aplicação? Nós já vimos que no nosso formulário principal, no SA, nós chamamos o método conectarBD do server container, né? Então, assim que a nossa aplicação ela é startada, o método conectarBD é executado. O que é que faz esse método conectarBD? Vou segurar o Ctrl, vou clicar aqui. O método conectarBD ele chama o método conectar da classe TDBExpress, passando como parâmetro um banco de dados. Então vamos segurar o Ctrl e acessar esse método conectar. E aqui está. Olha. O método conectar ele está dentro da unit conexão BD. Tá? O que é que ele faz? Ele instancia um SQL connection, chama o método configurar conexão, passando o SQL connection que nós criamos e o banco de dados que foi informado, no caso aqui é o MySQL, nós informamos, né? Ele configura aqui em conexão, que é um SQL connection, as propriedades keep connection para true, autoclone para false, connected para true. E em banco, que deve ser uma variável, eu atribuo uma variável do tipo string, né? Eu atribuo o que eu recebi aqui em BD. Mas vamos aqui para o início dessa unit, para nós compreendermos ela melhor. Então veja que eu tenho nessa unit uma classe TDBExpress, que é uma classe do tipo TSQL Connection. Daí eu tenho uma variável banco do tipo string, tem uma variável conexão do tipo SQL Connection, tem um procedimento de classe configurar conexão, onde eu passo uma conexão do tipo SQL Connection e um banco de dados, né, uma string identificando qual é o meu banco de dados. E tem os métodos públicos, né, conectar, desconectar, get conexão e get banco. O método conectar nós acabamos de ver. O método desconectar ele passa um false para o connected do objeto conexão. O método getBanco ele retorna esse banco aqui, ó, vai retornar string, né? Que no nosso caso aqui está sendo MySQL. Tá? Essa string está definida aqui, ó, estaticamente. Então quando eu chamar o getBanco aqui, ele vai retornar para mim MySQL. O método getConexão, o que ele vai fazer? Ele vai retornar para mim a conexão. Tá? Essa conexão aqui, olha, que é um SQL Connection, que é configurada assim que eu entro na aplicação, né? Veja que tem aqui uma observação para prevenir o erro MySQL Server has gone away. Então, se o servidor de aplicação ele ficar muito tempo sem entrar em contato com o banco, no caso do MySQL ele perde a conexão. Temos que testar isso com os demais bancos, né? Então, para evitar isso aí, o que é que foi feito? Conexão.execute do 1. Sempre que eu chamo a conexão, eu executo isso aqui. Tá? O que é que isso aqui faz? Do 1 é o equivalente a select 1, mas sem retorno. Envia um pacote ínfimo. Para evitar fazer isso a cada solicitação de conexão, pode-se colocar o comando num timer, que será executado a cada tempo, equivalente ao wait timeout do MySQL, que é de 8 horas por padrão. No segundo ciclo, veremos algo sobre pool de conexão, além de adicionar zeros e firedark ao servidor, né? Então, se o servidor de aplicação passar muito tempo sem contato com o banco de dados, se você tentar executar alguma função, né, tentar pegar a conexão, no caso do MySQL vai ocorrer esse erro aqui, ó, MySQL Server has gone away. Para evitar isso, nós temos que enviar algum tipo de comando de seleção para o banco, tá? E o comando de seleção escolhido aqui, no caso do MySQL, foi esse do 1. Né? Aí nós vamos analisar durante o segundo ciclo, né, como evitar isso daí, se isso também ocorre com o PostgreSQL, que é o banco de dados que nós vamos utilizar por padrão. E temos que abrir o leque também para os demais bancos, né, como resolver essa questão para todos os bancos que poderão ser utilizados
pelo ERP, tá? Bom, o método configurar conexão, ele é chamado logo no início da aplicação também, né? O servidor de aplicação chama o conectar BD do server container. O conectar BD do server container chama o método conectar da classe DBExpress passando MySQL. O método conectar ele chama o configurar conexão passando o conexão que eu acabei de criar aqui, que é um SQL connection, e passando o banco de dados que é o MySQL. O que faz então configurar conexão? Ele primeiro verifica qual foi o banco passado, né? No caso, o banco é o MySQL aqui, ó. Se o banco de dados for o MySQL, ele vai carregar o arquivo com os dados, né, os dados de configuração dessa conexão. O arquivo é o MySQL DBExpress com TXT. Esse arquivo ele se encontra na mesma pasta do servidor. Aqui está, MySQL DBExpress com TXT. Então nesse arquivo eu tenho o nome do driver, tenho o nome do host, o nome do banco de dados, o nome do usuário, a senha, tá? Lembrando que esse arquivo aqui ele fica no servidor, né? Esse arquivo não está na máquina local do usuário, não. Esse arquivo se encontra na pasta do servidor, tá? Então pego esse arquivo, né? Carrego esse arquivo nessa variável arquivo aqui, que aqui essa variável arquivo aí é uma string, tá? Então aqui eu tenho o nome do arquivo, né? Na variável arquivo. Opa, aqui no MySQL, tá? Daí eu passo o driver name para o conexão, que é MySQL, o connection name MySQL connection, o driver func, o library name e o vendor lib. Passo tudo isso aí para essas propriedades de conexão. Lá no final eu crio aqui, olha, eu instancio esse parâmetros, que é uma string list. Vamos observar aqui no início, parâmetros, uma string, aliás é uma tstrings aqui, não é? Mas eu instancio ele como uma string list, tá? Então aqui, ó, parâmetros string list.create. Para que eu vou querer uma string list? Para carregar o meu arquivo com as configurações do banco, né? Então eu dou aqui um load from file em arquivo e passo para parâmetros. O conexão, que é um SQL connection, ele contém uma propriedade chamada params, para que eu carregue os parâmetros nela. De onde é que eu vou carregar esses parâmetros? Desse parâmetros que eu acabei de carregar do arquivo aqui, né? Então esses parâmetros aqui, ó, serão carregados no meu SQL connection, que no caso aqui tem o nome conexão. Logo depois eu libero esses parâmetros aí da memória, tá? Login prompt da conexão false, nome da conexão, conexão. Com isso eu tenho a minha conexão feita aí no meu servidor DetSnap, a minha conexão com o banco de dados, né? Vamos executar uma vez o servidor. E no momento dessa execução, tudo isso que nós vimos aqui está acontecendo, né? Ele está compilando os meus controllers. Pronto. O que é que ele colocou aqui em logs? Olha, em logs ele coloca: essa classe foi registrada, módulo infra. Essa outra classe aqui foi registrada, módulo administrativo, aquilo que nós vimos, né? Banco de dados conectado. Lá no final, depois que ele registra todas as classes, ele chama o método de conexão do banco e ele já manda aqui para o log que o banco de dados foi conectado, ok? Esses logs aqui foram pouquíssimo utilizados durante o primeiro ciclo, só isso aí mesmo que está sendo apresentado, né?
provavelmente seja melhor nós termos um esquema de log que vai armazenando esses logs num arquivo de log. Tá? Aí sim, algo mais efetivo, né? E no lugar de nós executarmos o servidor como uma aplicação, nós executamos o servidor como um serviço. Tá certo? Vamos analisar isso aí no ambiente de suporte a esse curso de infraestrutura. Provavelmente o caminho será esse daí. Perfeito, então. Analisamos agora, concluímos a nossa análise aí, melhor dizendo, da nossa unit conexão banco de dados.